Olá, Cassiano Bittencourt, para fazer o short view da Login, LogN3, né? É uma empresa que opera ali basicamente em três setores, e aí o tamanho de cada um deles dentro da empresa a gente vai ver daqui a pouco. Navegação costeira, junto de cabotagem, né, de containers e de veículos, então tem embarcação específica para veículo ali. Também a operação do terminal de Vila Velha, no Espírito Santo, e operações terminais intermodais, que daí são menores as operações em Itajaí, no Guarujá, tá? O EBITDA, e aí a gente está falando do EBITDA de 9 meses, para a gente ter uma noção do tamanho da operação, de como é que funciona. 70,26% vem justamente de cabotagem e navegação costeira, então a empresa é bem mais focada nisso. 24,56% vem do terminal Vila Velha, tá? Da operação terminal Vila Velha, e aí os últimos 5,18% justamente daqueles terminais intermodais, então uma operação consideravelmente menor. Tá? Eu gosto bastante do setor, o Brasil tem pouquíssimas opções logísticas, né? A gente basicamente se resume a rodoviária. Tá? Aqui quando a gente fala dentro do Brasil, né, alguma pouca coisa de ferrovia, então ter ali posicionamento no setor de cabotagem é algo positivo. Além disso, o governo demonstra claramente aí um interesse em incentivar essa operação. A gente viu falas do Guedes, inclusive, mais recentemente, nesse direcionamento de ajudar, né, incentivar a cabotagem, que é justamente esse transporte ali costeiro. Tá? Se aproveita de uma abertura comercial que o Brasil está começando a implementar mais forte, tá? Questão de retirada de taxa de importação para vários bens e por aí vai. Além disso, a melhoria econômica, que a gente está vendo paulatinamente, mas consistentemente. Tá? Então isso daí é algo muito positivo para o setor. E a empresa posicionada nesse setor que já está positivo, vem ali com um follow-on mais recente, aí entre novembro e dezembro, tá? Que coloca a empresa justamente numa boa posição para poder fazer investimento. O follow-on foi de 551 milhões de reais aproximadamente, então é um dinheiro considerável, especialmente ela tendo o direcionamento de usar aquilo ali para aumentar o número de navios de uso para cabotagem e o investimento no terminal de Vila Velha, esse daí sendo os principais investimentos, né? Tem também interesse em botar um dinheiro a mais nos terminais intermodais, mas acho que é menos grana que ela vai botar ali, justamente porque a operação principal, eu acho que justamente o foco dela deve se guiar cada vez mais para navegação costeira e cabotagem, que é justamente o ponto ali que ela deve se aproveitar nesse momento no Brasil. A receita líquida vem com um crescimento, para a gente fazer um due diligence aí, né? Quando eu falo 9 meses, 9 meses para a gente ver um período maior, tá? De 8,1%, então um crescimento legal, nada impressionante, né? 9 meses de 2019 versus os 9 primeiros meses de 2018, tá? O EBITDA ajustado com um crescimento daí sim muito forte, então é uma melhoria operacional considerável, um crescimento de 62,5%, tá? E a margem aí também tendo uma melhoria consideravelmente grande, de 17,8% nos 9 meses de 2018 para 26,7% agora, então um ganho aí praticamente de 10 pontos percentuais, muito, muito forte. Tá? O lucro líquido, que na verdade é um prejuízo líquido, reduziu para aproximadamente 1/4 nesses 9 meses do total que era nos 9 meses de 2018. Nesses 9 meses agora a gente vê ali um efeito forte por causa da variação cambial no terceiro trimestre de 2019, né? Não é preocupante, eu explico depois quando eu falar do endividamento, tá? Mas de qualquer forma, uma empresa dessa que tem um horizonte desse para crescimento não é propriamente o ponto que eu foco ali, o lucro líquido. Isso daí pode vir depois como consequência, tá? Até porque quando a gente olha o terceiro trimestre de 2019, visivelmente ele puxou os 9 meses para baixo, né? Ele teve um rendimento consideravelmente menor do que se a gente tivesse pego o semestre. Até por isso que eu acho que causou esse efeito negativo aí na precificação da ação, isso e o follow-on que veio muito abaixo. Tá? Ainda assim, a gente vê uma margem melhorar terceiro trimestre de 2019 versus terceiro trimestre de 2018, então ainda assim é positivo e não me incomoda, porque apesar de poder, o máximo que pode acontecer, na verdade, é atrasar um pouco o retorno da ação, o preço, a subida no preço da ação, por causa desse momento agora que talvez dê uma patinada aí nos resultados e aí alongar um pouco mais a maturação desse investimento, mas eu estou pensando no longo prazo, então para mim, obviamente, não incomoda. Tá? O fluxo de caixa operacional, quando a gente fala 9 meses, muito positivo e muito forte, 223,9 milhões, tá? 224 aproximadamente, então bem forte. A alavancagem vem reduzindo consideravelmente, hoje está em 4,5 vezes, tá? Dívida líquida sobre EBITDA. De qualquer forma, quando a gente fala de uma operação desse nível, grandes investimentos que vão ser diluídos no longo prazo, é natural que operações que dependam de investimento forte em bens de capital, como por exemplo compra de navio para cabotagem, por aí vai, é natural que elas tenham um endividamento mais alto e isso daí vai diluindo no longo prazo, tá? O fluxo de caixa e o follow-on recente ajudam a gente a não ficar com medo dessa alavancagem mais forte, inclusive o follow-on não está no resultado ainda, tá? Vai ficar para o próximo resultado. E, além disso, o custo médio em 7,3% é um custo médio bom, tá? 92% daquela dívida está justamente em longo prazo, então vem justamente para casar com esse pensamento de investimento
em bem de capital, coisa que você vai diluir no longo prazo, o endividamento deveria casar com essa diluição, e a gente vê ali que a geração de fluxo de caixa dela operacional está muito forte, então é ótimo que seja 92% no longo prazo. Vale olhar aí que 27% dessa dívida aproximadamente está indexado ao dólar, e é justamente isso que acaba, um dos pontos que acaba afetando ele negativamente o lucro líquido, sem efeito caixa, né? Você tem o dólar subindo, atrelado a isso sobe o tamanho da dívida, aquilo ali acaba sendo repassado ao resultado, e aí a gente vê justamente ali a oscilação cambial causando um resultado negativo considerável que reflete não na geração de caixa operacional, mas reflete justamente na geração líquida ali, né, de lucro no final, e aí acaba deixando um prejuízo, nada que me preocupe, tá? Eu gosto bastante do desconto, como eu falei, a gente viu ela bater uma máxima ali próxima de 23,15, tá? Agora, em 16,62, aproximadamente aí 30% de desconto, um desconto considerável, mesmo com a subida de aproximadamente 100% no ano, ainda assim eu vejo como um investimento interessante para dar uma bicada nesse momento, tá? Nessa faixa de preço. Para finalizar, o Brasil aí com poucas opções logísticas, o que empurra bastante fluxo para ela, o governo alinhado com esse tipo de modal logístico, a questão da cabotagem, tá? Como eu falei antes, a abertura comercial e o crescimento brasileiro devem ajudar bastante o movimento ali nesse tipo de negócio, e o follow-on possibilita a empresa estar armada, ali follow-on mais o fluxo de caixa positivo forte, possibilita a empresa estar armada para fazer investimento, para justamente crescer a operação e continuar aproveitando esse momento que a gente deve estar começando a viver aí, que é super positivo para esse tipo de operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só falar comigo, mandar direct message. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, e até a próxima análise.